Senhoras e senhores, começamos agora mais uma transmissão. Eu sou o Henrique Casagrande. Eu sou Isadora Fontanari. E começa agora mais um Avelcast com a atualização mensal do mês de abril. Fazer um alinhamento com o pessoal que está aí em casa. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o cenário internacional, depois a gente segue para o cenário brasileiro e dentro do cenário brasileiro a gente vai dar um foco maior para uma das principais notícias que saiu agora no último dia 30 de março, que foi a questão do arcabouço fiscal e é o que tem movimentado o mercado aí nessas últimas semanas. Perfeito. Como de praxe, a gente sempre faz um overview, né, uma análise top-down. Então, o que vem acontecendo no mundo, nas principais economias e de que forma isso vai refletir em Brasil. Como a Isa muito bem trouxe, e é a demanda que surge com maior ênfase dos nossos clientes, dos investidores, do mercado como um todo, entender de fato o que é esse arcabouço fiscal e como isso impacta no futuro da nossa economia. Bom, começando então por Estados Unidos e mercados globais como um todo. A gente vem enxergando aí uma recessão cada vez mais latente por conta de dados econômicos fracos, ou dados econômicos que não contribuem para uma redução de juros e um alívio nessa rampagem, nessa carga na curva de juros. E, obviamente, isso também não favorece e não dá um gás, um alívio aí para os mercados como um todo. Falando dos Estados Unidos, a gente teve uma notícia recente agora, nos primeiros dias de abril, que foi uma decisão da OPEP+, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, com o objetivo de restringir a produção, de limitar a produção. E membros do Fed citaram que isso pode impactar justamente no futuro da política monetária norte-americana. Por quê? Vamos ao racional. A gente restringindo a produção, naquela lei da oferta e demanda, a gente tem uma menor produção e com uma menor produção um preço mais elevado. E um preço de combustível, petróleo como um todo mais elevado, reflete e tem aquele efeito cascata em toda a cadeia, fazendo com que a inflação não alivie. E aí a gente volta naquele ciclo justamente da política monetária, do Jerome Powell e de todos os membros do Fed de conter a inflação, de ter uma mão mais dura, Trazendo ainda dentro desse ponto, quais foram os outros dados econômicos nos Estados Unidos que vale a pena a gente estar trazendo para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, para o investidor. No mês de março foram criados 200 mil novos empregos, frente a um mês de fevereiro que teve uma criação um pouquinho maior, de 242 mil. Por que a gente fala sobre geração e criação de emprego? Porque isso remete muito na capacidade produtiva do país e também no que diz respeito à atividade econômica. E quando se fala de atividade econômica, dentro dessa sopa de letrinhas do mercado financeiro, a gente tem um termo que chama PMI. Ele é um índice que mede justamente essa atividade. Pode ser um PMI industrial, pode ser um PMI de serviços, aí tem várias categorias. Mas o PMI norte-americano subiu de 50,1 em fevereiro para 53,3 em março. E esse de março, esse índice, esse número, foi o maior nível dos últimos 10 meses. Eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, isso é ponto bom ou ponto ruim? E aqui cabe duas leituras. Primeira delas, a gente está percebendo que se subiu de 50,1 em fevereiro para 53,3 em março, está havendo uma ascensão, está havendo uma maior expansão econômica. A princípio, um ponto positivo. Toda leitura de PMI que vem acima de 50 pontos é tida como uma expansão e leitura que vem abaixo de 50 pontos é tido como uma retração. Mas por que poderia ser negativo esse ponto? Por que seria eventualmente um problema? Muitos economistas leem que essa expansão da economia por lá caracteriza como um sinal do Fed sem efeito. O que é esse sinal do Fed? Essa elevação de juros, reunião após reunião, deveria, de certa forma, frear um pouco a economia para que essa frenagem ajudasse a conter a inflação. Se a gente tem uma economia pujante, se a gente tem dados econômicos crescentes, a gente não tem um alívio na inflação. E dessa forma, não tendo esse alívio na inflação, a gente não tem uma tendência de cortar juros, que é o que a economia americana espera.
Exato, isso é o que vem acontecendo já desde pelo menos metade do último ano, né? Os dados realmente do mercado de trabalho norte-americano vindo aí acima do consenso. E hoje a gente parte de uma taxa de juros nos Estados Unidos que está ali na banda de 4,75% a 5%. A expectativa é de que se tenha pelo menos mais 2 aumentos em 0,25 cada um, né, nas próximas reuniões do Fed. E depois disso ainda que se mantenha, né, essa taxa num patamar ainda elevado, o que naturalmente, ou pelo menos via de regra, deve acabar acontecendo, de uma recessão aí ainda que branda nesse ano de 2023, podendo respingar lá para 2024, se o mercado de trabalho não desacelerar e inflação também, com mais essa questão da OPEP que tu acabou de comentar, não aliviar. Exatamente, a gente teve aí, inclusive transmitido por nós e divulgado, né, uma notícia super relevante de mercado, foi a questão dos bancos, né, nos Estados Unidos. Então isso também foi um princípio de tumulto, de confusão dentro de uma economia que já vem aos trancos e barrancos para voltar para um patamar saudável, né, quando se trata de economia norte-americana. Então, tem várias questões que se somam a isso. O desafio do Fed já é grande, né? O desafio econômico do mundo inteiro, a gente pega a Europa, Estados Unidos e China, ele já é grande. Quando acontecem outros fatos, coloca ainda mais, uma dificuldade ainda maior para justamente a gente conseguir voltar para um cenário de juros nos Estados Unidos que é considerado saudável, né? Para as empresas, para a economia como um todo. E saindo dos Estados Unidos, indo para a China, que é outra grande potência mundial, a gente teve também aí um ano de 2022 para a China de crescimento, né? Foi um crescimento que, na visão deles, poderia ter sido maior, não foi tudo que eles almejavam, porém, ainda assim, teve um PIB subindo aí 3%. E muitos analistas projetam um 2023 muito melhor. Quando a gente fala de PIB, qualquer 0,5%, qualquer 0,25% já é uma diferença gigantesca. Agora, imagina a gente sair de um PIB de 2022 de 3% para uma projeção dos analistas de 6% em 2023. Tem muito caminho para que isso aconteça, mas isso é embasado em alguns pontos que é muito legal a gente estar trazendo. A gente já trouxe outras vezes, mas é bacana reforçar, porque a economia ela é um quebra-cabeça. Então a gente vai encaixando o cenário dos Estados Unidos, o cenário da Europa, o cenário chinês, até a gente chegar de fato no Brasil e poder aprofundar um pouco mais. Falamos sobre o PMI nos Estados Unidos, falamos sobre o PMI na China também. E o PMI da indústria chinesa passou de 50,1, então, no limite justamente daquele conceito que eu trouxe, para 52,6 no mês de março, apontando uma expansão. E trazendo como os principais setores, eu trouxe aqui construção, fabricação de móveis, máquinas elétricas e metais. Quando a gente fala de metais, a gente não pode esquecer do minério de ferro e de toda o reflexo que isso traz para o Brasil, né? Empresas como Vale, Semin, Gerdau e outras do setor. Esses setores que eu mencionei tiveram uma elevação dessa métrica do PMI acima dos 60%. Então mostrando realmente uma aceleração mais forte. O analista da XP trouxe que essa retomada chinesa ela vai ser rápida, expressiva e que vai de fato sacudir o mundo. E isso, todo o conceito dessa retomada e desse crescimento mais expressivo da China diz respeito a algumas mudanças justamente no quesito da pandemia ainda, do Covid-19. 2022, a gente ficou entre aberturas e fechamentos dos portos na China para justamente conter, né, naquela política de Covid-0. Eu e a Isa trouxemos algumas vezes aqui esse conceito, o que para um país que é exportador acaba sendo bem prejudicial. Então, o único ponto que fica como um ponto de interrogação nessa fase chinesa desse ano de 2023 é a intervenção. Estatal. Como sempre. Não sei se a gente está alinhado, mas a gente não tinha combinado nada, tá? Mas brincadeiras à parte, é a mão do governo de fato, né? Eu sempre faço um comparativo e eu acho que é muito propício e oportuno. Quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, né, o Vale do Silício, o polo tecnológico norte-americano, não só norte-americano, mas do mundo inteiro, e a gente olha para Changzhou, que é uma cidade chinesa, a grande diferença entre as duas é que o maior fomento nos Estados Unidos vem da iniciativa privada. E aqui a gente fala de Private Equities, Venture Capitals, que são empresas e fundos monetários que investem recurso em empresas em estágios iniciais. Na China, nessa cidade de Changzhou, quem faz isso é o próprio governo.
Então, se o governo é quem paga as contas, ele também tem o poder de ter uma mão mais forte. Então, esse é o único ponto que fica como interrogação nesse ano de 2023 para a China, que vem tendo um aumento significativo das exportações. Isso vem alavancando o crescimento desse gigante asiático. Perfeito. E nesse ponto, inclusive, acaba influenciando de um modo geral na inflação global, né? Porque a gente deve ter aí uma manutenção do preço das commodities internacionais num nível mais alto. E o dever de casa agora é continuar acompanhando, né, esse cenário ao longo desses próximos meses. Perfeito. Bom, a gente deu uma boa passeada por Estados Unidos, trouxe o conceito de China também, que se a gente for fazer uma análise muito fria, apesar de China estar mais bem posicionada, a gente enxerga ambos apresentando alguns dados econômicos crescentes, né? O que eu comentei, por um lado, ele é positivo, por outro, ele assusta porque a gente vê cada vez mais distante e mais postergada essa questão de reduzir juros. E a gente para em Brasil, que é obviamente onde a gente dá uma ênfase maior. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem algumas projeções, né? Volto a dizer, alguns dados econômicos que a gente sempre traz, como IPCA, a nossa Selic e o nosso PIB, que afinal de contas, tudo que a gente fala aqui é para justamente esclarecer e tentar trazer de uma forma mais clara e direta quanto que o nosso país pode crescer, se ele de fato vai crescer, e quais os fatores que ele depende para que consiga atingir esse êxito ou não, né? Então, olhando para IPCA, PIB e a nossa Selic, a gente tem esses três dados praticamente se mantendo. O IPCA foi o único que subiu, então tinha uma projeção de fechar 2023 em 5,93 e já passou para 5,96. É um ajuste de projeção sensível, mas ainda é para cima, digamos assim, né? Exato. A gente teve uma inflação vindo no mês de fevereiro acima do consenso, em 0,84%. É um patamar significativo, mas o mês de fevereiro em específico se dá muito por uma questão de gastos sazonais que acabam acontecendo. Ainda assim, se a gente for vendo o acumulado dos 12 meses, a gente teve uma redução de inflação no período e fica agora a expectativa com relação ao dado oficial que vai sair de março, né? No momento, o IPCA 15 trouxe aí 0,69% para o mês. Perfeito. E aí nesse cenário Brasil, obviamente, a Isa vai aprofundar a questão do arcabouço, mas o que a gente enxerga como o maior atrito nesse momento? Lula, o governo, versus Campos Neto, presidente do Banco Central. E diga-se de passagem, o nosso Banco Central, que inclusive foi nomeado como o Banco Central mais eficiente do mundo, nesse período mais conturbado, mundialmente falando, que foi a crise sanitária do Covid. Então, assim, isso traz ainda mais respaldo para o Campos Neto em relação à tomada de decisão que ele vem tendo. Exato. Diferente do restante dos países do mundo, na verdade, né? O Brasil foi um dos primeiros a começar um ciclo de aumento de juros, de fato, tendo em vista que a gente teve uma quebra da cadeia produtiva causada pela questão da Covid-19 e, realmente, o Brasil estava no patamar de juros de 2%. A gente sabe que, para o nosso país, que é um país que está ainda em desenvolvimento, é um patamar significativamente baixo, né? Dito isso, esse embate que você comentou que acaba causando diversos ruídos no cenário político, né, entre Lula e o Campos Neto. Lula até agora está um pouco mais calado, querendo ou não, a figura da Gleisi Hoffmann tá tomando mais à frente nesse embate em específico. O que ficou claro da última ata da reunião do Copom, né, onde a gente teve aí uma manutenção da Selic no patamar de 13,75%. Lembrando que a gente chegou nesse patamar em outubro do ano passado e desde então ele vem sendo mantido, que embora o Banco Central entenda que o governo está fazendo, sim, esforços, né, no que diz respeito à credibilidade fiscal do país, e daí mais para frente a gente vai falar a respeito do arcabouço fiscal em si, a ata foi bem dura no sentido de que se a inflação não arrefecer, a gente também não vai tirar o pé e não vai diminuir juros no curto prazo. Exatamente. E esse é um ponto que a gente sempre salienta, né? Desde o nosso espectador mais experiente no mercado, até quem está nos acompanhando de uma forma mais recente, está começando a entender, como eu comentei, esse quebra-cabeça. Uma coisa ela é totalmente vinculada à outra. A gente não, dentro do que é o certo, a gente não consegue reduzir juros
se a gente tem uma inflação galopante ou uma inflação rampando, subindo, né? Esse é um ponto interessante. E baseado nisso, tem duas notícias do setor bancário aqui no Brasil, né, que é bacana trazer desses últimos dias para cá. Os bancos eles voltaram a oferecer um consignado do INSS depois do governo recuar e elevar a taxa, né? Então, isso é algo bacana de estar trazendo. E também o setor de crédito no Brasil, que aí também envolve bancos, financeiras e empresas do setor, está em alerta por conta de um maior endividamento, de uma maior inadimplência. Lembra que a gente sempre está com um olho nos Estados Unidos e a gente não pode esquecer do que acabou de acontecer lá. São realidades diferentes, são momentos diferentes, mas também a gente tem que ficar atento. E é o que eu sempre falo, né, Isa? A gente aprender com o erro dos outros sai mais barato. Por último, né, antes da gente entrar de fato no conceito do arcabouço fiscal, tem notícia positiva também para o Brasil, ainda que não seja reflexo desse governo e sim uma herança do nosso último governo, e principalmente eu gosto de linkar a figura do Paulo Guedes, ao qual a gente teve a oportunidade na Expert, evento da XP, de conversar com ele. Ele esteve presente no nosso stand, a gente pôde conversar muito sobre realmente essa questão da política monetária, e ele sempre frisou muito a responsabilidade que se tem que ter nesse cargo, porque a gente não consegue fazer programa social, a gente não consegue dar subsídio para o brasileiro se a gente tem uma economia fraca ou se a gente tem um endividamento grande. E, obviamente, mantendo a população empregada, mantendo a atividade econômica crescente. Vinculado a isso, o desemprego no Brasil caiu abaixo de 8% no quarto trimestre do ano passado. Esse dado saiu recentemente e foi o menor patamar desde 2014. O desafio agora do nosso novo governo é tentar pelo menos manter isso, ou obviamente melhorar, né? Recuar, a gente não, pelo menos não é o que a gente espera, né, Isa? Perfeito. Com relação ainda à questão de indicadores, eu acabei de comentar que Selic, né, hoje está em 13,75. Expectativa de mercado e consenso é de que a gente chegue em 12,75 no final deste ano, né? A equipe da XP ela não é tão otimista assim, não vê esse movimento do Banco Central numa redução de 1% até o final de 2023. E para 2024, a expectativa de mercado é de uma Selic na casa dos 10 pontos percentuais. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente vinha comentando nas últimas transmissões, né, janeiro, fevereiro, março ainda, que a principal dúvida, e quando a gente fala de mercado, a gente sabe que o mercado não gosta de incerteza. Sim. E a gente já tinha aquela questão de transição de governo, ok, não vamos mais ter o teto de gastos, inflação no curto prazo, em teoria, ela segue vindo um tanto quanto resiliente, mas convenhamos, 6% para o país como o nosso não é também nenhum número fora da curva, é sim muito acima de meta de inflação, mas não é nada assustador, é justamente a média histórica que a gente tem. Um ponto, Isa, que é bacana a gente trazer e que foi muito pertinente essa questão que tu trouxe, todo e qualquer plano de governo, eu faço uma analogia, claro que salvo as proporções, mas o governante do Brasil ele vai funcionar como um grande CEO de uma grande empresa. Claro que existem, obviamente, salvo algumas proporções, mas o que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte: quando a gente tem um plano financeiro, ele é baseado em histórico, baseado em indicadores, baseado em projeções que a gente vai ter de receita, que a gente vai falar sobre isso, e também em questões de dívida. E quando a gente olha para Brasil e a gente enxerga uma meta de inflação, a gente tem lá dentro dos moldes dessa governança do Brasil justamente alvos para atingir, então objetivos. A meta de inflação no Brasil é 3,5%. Só que hoje a gente não está falando de um país isolado, de uma ilha. O Brasil ele é altamente, não diria dependente, mas ele tem reflexos das outras, exatamente, perfeito, de outras economias. A gente não comentou dessa vez, mas a gente vem falando isso de uma forma consistente sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda persiste. E um dado levantado em relação a essa guerra mostra que a inflação implícita dessa guerra entre Rússia e Ucrânia gera pro mundo, uma inflação na casa de 2%. Então você que nos escuta, para pensar. Se hoje a nossa meta de inflação ela é de 3,5% e desses 3,5%, 2% são provenientes de uma guerra que o Brasil não tem nada a ver ou não tem como ajudar ou como
de fato ter alguma autonomia, então a gente já parte de uma maior dificuldade. Baseado nisso, existem todos os outros fatores do cenário, como a gente comentou. A própria questão da instabilidade do mercado, da gente não saber, de não ter a clareza em relação aos pacotes do governo. Se falou muito, né, Isa, a gente trouxe aqui com bastante ênfase, que o governo, no seu início, né, até diria em período de campanha, sempre frisou muito a questão de programas sociais. E aí eu vou deixar essa bomba na tua mão para te explicar para o pessoal. Aonde a gente vai conseguir colocar esses programas sociais? Vamos lá. Bom, como a própria nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse, não tem como ter social se não tiver responsabilidade fiscal. Né? Como eu estava comentando antes, a grande dúvida no mercado desde o início desse ano que pairava em termos de cenário nacional era com relação a essa questão da política fiscal que viria a ser adotada, já que com alguns processos ali de transição de governo, a gente já sabia que o teto de gastos, que foi algo que o Temer trouxe lá em 2016, deixaria de estar em vigor. E a gente comentou em diversas transmissões que essa expectativa, que o mercado não gosta de incerteza, como eu vinha falando, e independente do pacote que fosse vir, era melhor saber logo, né, e trabalhar com base nesse planejamento, do que de fato ficar às escuras sem saber. E por vezes, cabe salientar um ponto. Por vezes o mercado ele responde de uma forma melhor com uma tomada de decisão racional por ordem das políticas monetárias do que propriamente a gente seguir, digamos, um direcionamento mais populista. O que eu quero dizer com isso? A gente teve aí o Lula aclamando, digamos, e até, aclamando eu tô usando até um termo bonito, mas a gente teve o Lula aí com um certo embate junto ao Campos Neto para reduzir juros. Só que a gente sabe que dentro de uma normalidade do que a gente vem enxergando no cenário, isso não cabe pro momento, certo? Então até o mercado responderia de uma forma negativa caso isso acontecesse. Então a gente tem vários precificadores de mercado, a nossa curva de juros, a nossa inflação, o DI, enfim. Então, precificando tanto as ações, né, digamos aqui no D0, no dia a dia, com fatos relevantes que acontecem a todo momento, como também os títulos de renda fixa que a gente tem baseado na marcação de juros. Então, tem que ter uma harmonia. A gente brinca muitas vezes com alguns clientes que essa orquestra ela tem que andar muito alinhada, porque qualquer dado fora do lugar, qualquer fala de uma maneira mais irresponsável, mexe muito com todo esse, digamos, ecossistema financeiro do Brasil. Perfeito. Por isso que se tinha uma expectativa grande nesse sentido, né, por conta dessas pontuações que o Henrique acabou de fazer. E daí é que a gente entra, de fato, né, na questão do arcabouço fiscal, do que é, o que trouxe, né, de mudanças aí da lei, da regra do teto de gastos para essa nova implementação que deve ocorrer aí ao longo dessas próximas semanas. E a gente começa trazendo realmente esse ponto do porquê que é importante, porquê que se debate tanto. E o arcabouço fiscal, ele nada mais é do que um alicerce da política fiscal brasileira. Daí você para pensar, eu quando entro na minha casa, quando entro aqui no escritório todos os dias para trabalhar, acredito que o alicerce dessas construções seja muito bem feito. Perfeito, senão não entraria, né? Exatamente. E a mesma coisa quando a gente fala de política fiscal, né, dos gastos do governo, de um arcabouço fiscal. Ele precisa ser sólido, ele precisa ser crível para que a gente tenha expectativas tanto de curto quanto de médio e longo prazo, convergindo para as metas que o governo tem, de inflação, de crescimento, de atividade produtiva e assim por diante. Então, no último dia 30, a gente, enfim, né, ficou sabendo qual é esse novo arcabouço fiscal. Foi anunciado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, junto com a Simone Tebet, que é a nossa ministra do Planejamento. Né? E esse conjunto de regras, ele nada mais tem do que como um objetivo de equalizar as receitas e as despesas do nosso país e, né, zerar o nosso déficit, que hoje existe de forma significativa. Aos contadores que nos escutam, tenho alguns clientes que são da área, nada mais é do que equilibrar os nossos ativos, os nossos passivos, as nossas responsabilidades e de fato, a receita que a gente gera. Só que a gente não pode esquecer, e aqui entra um ponto importante, e que vale a gente lembrar enquanto atualização mensal das falas ditas pelos nossos governantes. Afinal de contas, né,
a gente está no direito também de cobrar, porque é algo que vai impactar na vida de todo mundo. Quando a gente fala desse equilíbrio que a Isa muito bem trouxe entre o que a gente deve e o que a gente recebe, dentro dessa receita, desse orçamento, a gente entende que o que entra de recurso para o Brasil enquanto receita é muito desse todo vem da arrecadação. Leia-se os impostos, né? E no Brasil, isso não é de agora, não é do governo anterior, mas historicamente a gente já tem uma carga tributária gigantesca. Eu brinco que a gente paga imposto para tudo e muitas vezes a gente tem uma bitributação quando a gente não está acompanhando isso de perto, né? Então o desafio é a gente conseguir de fato, né, entrar por um superávit, e isso não é um trabalho de curto prazo, muito pelo contrário, mas dentro de um equilíbrio que não sangre a população aumentando de uma forma demasiado os impostos, tendo em vista que a gente já paga muito imposto aqui no Brasil. Exato. Essa questão do superávit, inclusive, é uma expectativa que se tem para 2025, né, e que no próximo ano de 2024, com esse novo arcabouço fiscal, a gente consiga aí zerar o déficit em princípio. Como a gente acabou de comentar, é basicamente um conjunto de medidas para que o governo venha a equilibrar, ou seja, não gaste mais do que aquilo que ele produz de riqueza, do que aquilo que ele arrecada, né? E isso é muito importante quando a gente parte daí, aquele efeito cascata que você comentou, né? O que isso influencia propriamente e tem como efeito na economia de um modo geral. E para que a gente entenda melhor essa prática, só a partir de um arcabouço fiscal crível, onde a gente tenha um governo que de fato seja responsável e tenha credibilidade com os seus credores, com os investidores, né, para que assim eles se sintam confortáveis para fazer investimentos que vão auxiliar com que o nosso país venha a crescer e a ter uma atividade econômica mais ativa, né, mais produtiva, só vem a partir disso, só vem a partir dessa equalização. Porque você concorda comigo que uma coisa é você emprestar hoje dinheiro para um país como o Brasil e outra coisa é você emprestar dinheiro, por exemplo, para os nossos irmãos aqui do lado, para a Argentina, né? O risco de crédito, o risco de calote da Argentina hoje, ela é muito maior do que do Brasil. A não ser que tu vai emprestar pro Messi, que já tá em outro patamar, né? Fora isso, tá complicado. Fora isso, exato. A mesma coisa se a gente for fazer comparativo de Brasil com outros diversos países, aí não só da América Latina, mas também no mundo como um todo. Você tendo um arcabouço fiscal crível é uma condição necessária para que você venha ter uma redução de juros. Tendo essa redução de juros, esses investimentos comecem a aparecer. Você tem também, naturalmente, uma redução de inflação, uma moeda mais forte, assim por diante. Ao passo que, se isso não acontece, você tem um juros que fica durante um período maior de tempo num patamar elevado, isso encarece o crédito, isso diminui o investimento, isso faz com que você tenha uma moeda se desvalorizando frente às demais, que acaba acarretando num cenário inflacionário pior, né? E, naturalmente, a atividade econômica reduz, poder de compra da população também acaba sendo reduzido. Então, é literalmente uma espiral. E é por isso que é tão importante, por isso que o mercado bateu e bate muito nessa tecla do arcabouço fiscal, que a gente poderia dizer que é quase uma espinha dorsal hoje, né, para que, de fato, o governo venha fazer um bom trabalho em ser responsável nesse sentido e também fazer e atender aí conforme já vem trazendo nessas questões dos programas de renda e assim por diante. Perfeito. E vale lembrar algo que eu gosto de trazer, ciclos econômicos, eles mudam a todo momento. Então, o governo que o Lula assumiu em 2002, ele é completo, e o momento de mercado é completamente diferente do de agora. A gente vivia um boom das commodities, a gente vivia uma fase que entrava muito dinheiro no Brasil por conta das exportações. E isso também, Isa, dentro desse orçamento que a gente traz para o nosso espectador, é algo que faz toda a diferença. Porque se está entrando recurso no nosso país, a nossa moeda ela se torna mais valorizada. Na época nós não tínhamos $1 a 5,25, por exemplo. Nós tínhamos uma moeda, o real valia mais, certo? E usando até a Argentina como exemplo, hoje, se a gente for
ter a valorização do peso, é uma moeda que desvalorizou drasticamente por conta disso. Então, o Brasil, ele é um país emergente. O gringo que investe aqui já investe com um caráter especulativo. Isa, me fala aí 2 empresas grandes do Brasil, referências do Brasil que tu considera. Petro e Vale. Petro e Vale, perfeito. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Petro e Vale, pra gente, são as empresas que têm mais peso na nossa bolsa. E ainda assim, pro gringo que investe aqui, é um investimento em caráter especulativo. Então, ele precisa de fato entender quão saudável estão essas empresas. Ele precisa entender se a gestão da Petro, que é uma das maiores petroleiras do mundo, empresa a qual ele está investindo o recurso dele, vai ter uma intervenção do governo na política de preço. Algo que a gente vai trazer também nas próximas atualizações, tendo em vista que é algo que está emergindo. Então, até vou aproveitar esse gancho para responder uma pergunta que a gente recebeu aqui. Diz o seguinte: com a possível elevação de juros nos Estados Unidos, não força o Brasil a subir juros aqui também? E aí cabe eu comentar um ponto. Volto a dizer, o Brasil é um país emergente. Então, a gente tem que andar de acordo com o andamento dos outros países do mundo. Se eles sobem juros por lá, a gente, por óbvio, para ainda ser um emergente atrativo, a gente tem que subir juros aqui também. A gente precisa ter uma taxa real de juros positiva. O que é essa taxa real? É quanto a gente tem de juros reduzido à inflação. Aquele intervalo é o que, de fato, vai trazer o investidor ou não para o nosso país enquanto investimento. Então, sim, o Brasil ainda tem uma taxa de juros real positiva, mas se houver uma elevação de juros nos Estados Unidos consistente, dificilmente a gente vai ver um cenário inverso aqui no Brasil de redução de juros. Provavelmente ou vai se manter, né? A gente tem uma projeção de até o final do ano estar em 12,75, ou vai se manter em 13,75, ou eventualmente pode até ter algum ajuste para 14. O que eu não acho viável, não acho provável nesse momento, mas sim, a gente anda completamente em paralelo com a economia norte-americana. O mercado, nesse momento, ele não precifica um aumento da nossa taxa básica de juros. Inclusive, voltando para o escopo do arcabouço fiscal, pelo contrário, né, o que a gente viu nesses últimos dias foram as vértices mais curtas e também as mais longas dos juros futuros recuando aí de uma forma significativa. E a principal crítica, eu acho que hoje se faz... O arcabouço fiscal, ele foi visto com bons olhos pelo mercado de um modo geral, tanto é que a gente tem visto esse movimento no mercado, né, dos DIs aí caindo, também desde o anúncio teve aí uma entrada de mais de 3 bi no mercado secundário de ações e também aí uma valorização da nossa moeda frente ao dólar, né? Mas a principal crítica que fica, pelo menos por enquanto, é que a gente acabou de falar de uma equalização entre receitas e despesas, né? E em nenhum momento o arcabouço ele traz algo no sentido de vamos reduzir despesa, vamos cortar gastos, né? No que diz respeito, e isso foi uma sinalização que o próprio Haddad fez num anúncio, onde ele deixou claro que a prioridade do governo não é o corte de gastos, e sim o aumento da arrecadação tributária, né? E daí a gente parte disso daqui de basicamente 3 ou 4 pontos que são importantes de diferenciação até mesmo do teto de gastos que a gente tinha antes, né? Que foi aí trazido pelo Temer lá em 2016. Antes, a gente tinha os gastos do governo sendo corrigidos pela inflação. Agora, isso muda, isso não vale mais, né, a partir aí desse novo arcabouço fiscal. A partir do novo arcabouço fiscal, o aumento dos gastos, ele vai acompanhar a evolução das receitas do governo, até um limite de 70%. O que significa isso? Que se a receita do governo naquele ano aumentou 2%, o governo pode gastar mais 1,4%, 70% desse valor. Ficam de fora dessa regra gastos com saúde e com a educação, que voltam para o esboço, para os parâmetros, antes da lei do teto de gastos, que era um investimento de 15% em saúde e de 18% em educação. Perfeito. Outros pontos importantes.
existe agora um teto e um piso para o aumento dessas despesas. Né? Uma banda. Exatamente, existe uma banda. Perfeito. 0,6% de piso até 2,5%. O que significa isso? Acabei de dar um exemplo aqui de um crescimento das receitas em 2%, o governo poderia gastar até 1,4%. Com essa banda, por mais que se tenha um aumento das receitas em 5%, 70% de 5%, 13,5%, o governo não vai poder gastar 13,5%. Vai ter que ficar dentro desse limite dos 2,5%. O que excede pode ser um caixa, exatamente para a gente ter um equilíbrio para os anos onde não se consiga atingir aí esse piso. Tá? Outro ponto importante, o governo selou quase que como um compromisso, né, reduzir o atual déficit fiscal. Como eu falei anteriormente, a ideia é de que isso venha acontecer até o final de 2024 e a partir de 2025 já alcançar um superávit de 0,5% do PIB. Tá? Um ponto relevante ainda a se comentar nesse sentido é que tem uma banda, né, de 0,25%, ou seja, o superávit fiscal lá para 2025 projetado pode ficar de 0,25 a 0,75%, e se isso não acontecer, esse 70% lá da primeira regra que eu acabei de comentar, em cima do que o governo tiver de crescimento de arrecadação, cai para 50%. Então é como se fosse uma penalidade por não ter conseguido alcançar aquele resultado. Perfeito, perfeito. Hoje a gente abordou, então, uma atualização mensal trazendo um pouco de cenário global, cenário Brasil e, obviamente, aprofundando na questão do arcabouço, que foi o tema mais relevante aqui na nossa economia. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas e também sugestões de próximos temas. Até a próxima atualização mensal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.